Bem, vamos então à aula 3. Na aula 3 vamos falar um pouco sobre tautologias. Vamos então aí. Você está vendo agora a lista de tautologias mais comuns. São aquelas tautologias que você precisa conhecer. Você precisa ter essas tautologias aí memorizadas. Primeira tautologia, P ou não P. P ou não P. Decore, P ou não P, ser ou não ser. Esta tautologia é muito famosa. Segunda tautologia que você precisa saber decorada é CP, então P. CP, então P é uma tautologia, é uma proposição sempre verdadeira. Terceira tautologia que você precisa ter decorado é P, sei somente CP. P, sei somente CP. Isto é uma tautologia chamada identidade. Identidade. Precisa decorar esta também. Agora uma tautologia muito comum em prova, que é a letra D. Diz CP, então que, sei somente C, não P o que. CP, então que, sei somente C, não P o que. Isto é uma tautologia, uma proposição sempre verdadeira. Então essa da letra D é muito importante. Letra E, CP, então que, sei somente C, se não que, então não P. Esta tautologia é a contrapositiva. Você repara que com CP, então que, você tem duas, a da letra D e tem a da letra E. A letra E é a contrapositiva. Olha, você trocou a ordem e colocou a negação. Então, contrapositiva é a mais famosa de todas. Letra F. Negação de P e Q, sei somente C, não P ou não Q. É a tautologia mnemônica. Está te ensinando a negar o ou, trocando para E. Perdão, usando. Está te ensinando então a negar o E, trocando para O. Morgan tem duas tautologias. A letra G, ó, ensina a negar o ou, trocando para E. Então, a F e a G são as tautologias de Morgan. Uma está te ensinando a negar o E, outra está te ensinando a negar o ou. Então, essas duas tautologias de Morgan, todo mundo precisa saber, porque cai toda hora em prova. Letra H, não, não P, sei somente CP, é a negação dupla. É a negação dupla. E a letra I é a negação de CP, então que? Sei somente C, P e não que. Negação de CP, então que? Sei somente C, P e não que. Então, essas são as tautologias mais comuns. Da letra A até a letra I, o candidato à prova de lógica, né? O candidato que vai fazer a prova de lógica, tem que saber essas tautologias ali, ó, decoradas para poder reconhecer e poder, então, responder rapidamente. Caso ele não saiba, se perguntar se é uma tautologia, ele vai precisar fazer a tabela verdade. Então, esta é a lista de tautologias fundamentais. Beleza? Bem, agora vamos falar de contradições. O que é uma contradição? Uma contradição é uma proposição composta sempre falsa. Lá, contradições. Contradições são proposições compostas sempre falsas, independentemente dos valores lógicos das proposições simples que as compõem. Para verificar se uma proposição é uma contradição, basta fazer a tabela verdade da proposição composta. E aí você vai verificar, se for sempre falsa, será uma contradição. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, a proposição P e não P. A proposição P e não P é uma contradição, pois é sempre falsa para qualquer valor lógico da proposição P. Então, P e não P é uma contradição. P e não P é uma contradição.
Para verificar se é uma contradição, vamos fazer a tabela verdade. Vamos lá então? Veja a tabela verdade dela e verifique se realmente é uma contradição. Bem, vamos verificar, vamos fazer a tabela verdade? Veja a tabela verdade. Eu fiz então aqui uma coluna para P, uma para não P. Tendo P e tendo não P, eu vou fazer se P e não P. Se essa coluna for sempre verdadeira, será uma tautologia. Mas se for sempre falsa, será uma contradição. Então vamos lá. Primeiro, negar a proposição P. Se P é verdadeira, a negação de P será falsa. Se P é falsa, a negação será verdadeira. Agora vamos fazer P e não P. P e não P. Verdade e falso. Falso. Falso e verdade. Falso. Portanto, esta proposição, ela é sempre falsa. Logo, esta proposição é uma contradição. Então, P e não P é uma contradição. P e não P é uma contradição. Bem, agora então vamos falar de contingência. Nós vimos que uma tautologia era sempre verdadeira. Uma contradição era sempre falsa. E agora vamos ver as contingências. As contingências são aquelas proposições que não são sempre verdadeiras, quer dizer, não são tautologias. E também não são sempre falsas, quer dizer, não são contradições. Então aí vai ser uma contingência. Ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Ela depende dos valores lógicos das proposições simples que compõem ela. Vejamos então, uma contingência. Contingências são proposições compostas em que os valores lógicos dependem dos valores das proposições simples. Para verificar se uma proposição é uma contingência, basta fazer a tabela verdade da proposição. Se na tabela verdade alguns valores lógicos forem verdadeiros e outros falsos, teremos uma contingência. Então a contingência ela pode ser verdadeira como pode ser falsa. Ela não é nem tautologia, nem contradição. Ela pode assumir os dois valores, desde que não seja simultaneamente. Vejamos um exemplo. Por exemplo, a proposição P e não Q é uma contingência, pois a proposição pode ser verdadeira ou falsa, dependendo dos valores lógicos de P e de Q. Dependendo de quem é o P e quem é o Q, isso pode dar verdade ou pode dar falso. Vamos verificar, vamos ver se realmente isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Vamos ver se isso realmente é uma contingência. Bem, eu quero verificar se P e não Q é uma contingência. Então, o que eu vou fazer? Então, vamos verificar. P e não Q realmente é uma contingência. Vejamos a tabela verdade. Bem, vou negar o Q. Uma coluna da negação de Q. Se Q é verdade, a negação é falsa. Se Q é falso, a negação é verdade. Se Q é verdade, a negação é falsa. Se Q é falso, a negação é verdade. Agora eu vou fazer P e não Q. P e não Q. Vamos lá. Verdade e falso dá falso. P e não Q. Verdade e verdade dá verdade. Falso e falso dá falso. Falso e verdade dá falso. Você observa, então, que esta proposição pode ser falsa e pode ser verdadeira. Depende de quem é o P e quem é o Q. Se ela pode ser falsa e pode ser verdadeira, ela é uma contingência. Não é nem tautologia, nem contradição. Ela é uma contingência. Estas foram as nossas contingências, que são verdadeiras ou são falsas. Vimos também as contradições, que sempre são falsas.
Vimos também as tautologias, que sempre são verdadeiras. O nosso próximo assunto será equivalência, um assunto muito importante. Então, gente, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula com equivalências. Boa sorte!